Olá a todas e a todos. Eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga, professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Belford Roxo, e concluí meu doutorado na Universidade de Brasília, na área de Psicologia Social e do Trabalho. Fiz pós-doutorado na Escola Superior de Ciências Sociais, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Eu fui convidada para falar para vocês sobre bullying. Sobre o tema bullying tem outros nomes. E realmente é um tema fascinante e oportuno, acredito. Porque o que hoje se costuma chamar de bullying, pelo genérico bullying, abrange uma diversidade de comportamentos, de atitudes, de predisposições que basicamente se expressam nas ideias que a gente trabalha de estereótipo, preconceito e principalmente discriminação. O nosso grande desafio em todos os espaços sociais, não apenas na escola, é o de enfrentar as diversas discriminações de forma produtiva e de maneira a valorizar a diversidade humana incluída e localizada naqueles espaços sociais. Né? Diversidade humana nós encontramos em qualquer espaço em que haja seres humanos, em que haja grupos de pessoas. E nosso grande desafio é também reconhecer as diferentes discriminações. Por vezes, me parece, quando as pessoas falam sobre bullying, se esconde várias questões que existem por trás, ou explicitamente as discriminações a determinadas características físicas das pessoas, a comportamentos, a formas de ser e estar no mundo. E isso não é nenhuma novidade. Infelizmente, a sociedade humana, desde o seu mais primórdio de desenvolvimento, ela é formada a partir do conceito mesmo de estereótipo, de formar estereótipos sobre o mundo, sobre os outros, sobre a vida, sobre as pessoas. E isso tem sido, ao longo da história, foi principalmente para os nossos ancestrais, muito útil para a preservação da vida. Não é à toa que no processo evolutivo que nos trouxe à sociedade e ao mundo que vivemos, como animais culturais que somos, ainda trabalhamos com os conceitos de estereótipo. Faz parte do nosso processo evolutivo. Só que hoje os estereótipos nem sempre se mostram confiáveis e, em geral, têm sido utilizados para fundamentar preconceitos e discriminações negativas com relação, principalmente, a seres humanos, a outras pessoas. Nós temos um enorme desafio de reconhecer esses preconceitos que se fundamentam no estereótipo e, a partir disso, enfrentar eles quando se expressam por meio das discriminações, por meio dos comportamentos de exclusão negativa, de discriminação negativa, que consistem na exclusão ou marginalização de pessoas em nossa sociedade. Quando se fala muitas vezes em bullying, se lembra, por exemplo, do bullying que são de características físicas, principalmente das crianças obesas e das pessoas negras. Infelizmente, no nosso país, apesar de ser um país de maioria negra, e constituído basicamente culturalmente pela população afrodescendente, não valoriza da mesma forma as pessoas negras, como valoriza, evidentemente, as pessoas brancas, dentro do ideal de branquitude que a gente vive e que constituiu o nosso país e existe ainda até hoje. Nosso grande desafio aí é reconhecer o racismo e enfrentá-lo na sala de aula, porque a sala de aula é uma replicação, uma reprodução do racismo que já existe na sociedade. E nós temos na formação não apenas de docentes, não apenas na formação de professores, uma capacitação muito ruim, quando há, com relação à diversidade humana. Nós nos preocupamos muito com a preparação, com técnicas didáticas, com a formação pedagógica e pouco com a formação humana, com a formação de cidadãs e cidadãos que valorizem a diversidade, que valorizem outras pessoas. Não é à toa que, se vocês olharem os trabalhos, principalmente eu destaco de Eliane Cavaleiro, sobre o racismo na escola, a gente vai ver que, mesmo nas creches, as crianças negras recebem menos afeto do que as crianças não negras, brancas principalmente. E isso certamente tem um impacto muito negativo na saúde mental da população negra,
que vai crescendo quando sobrevive nesse espaço educacional e, evidentemente, não acessa de forma massiva as universidades, os institutos federais, as faculdades, todo o sistema de ensino superior brasileiro, o que é uma distorção. Nosso ensino público superior é predominantemente branco, o que vai contra a própria Constituição da sociedade brasileira, que é negra. Negra, quando eu falo negra, eu estou falando de todas as pessoas de cor preta e parda. Nós temos aí um desafio estrutural, como eu citei rapidamente, um desafio também com relação aos nossos padrões de estética, que estão ligados a essa discriminação, que corresponde também, quando eu falei, população negra, mas também as crianças obesas, acima do peso, né? Ou até muito magras, mas principalmente as crianças obesas. Em geral, a estratégia feita por pais responsáveis, professores, colegas, é que a criança emagreça, ou seja, a ideia de que a criança mude a sua forma de ser estar no mundo e não que a escola mude os hábitos e comportamentos discriminatórios frente a essa pessoa. Isso é vergonhoso, de fato, mostra a falência do sistema educacional, que ainda não superou sua lógica de formação do século XIX. Nós estamos no século XXI e ainda reproduzimos a seleção e a acepção de pessoas em função de suas características no acesso à educação de forma geral no Brasil. E o ensino superior é apenas um sintoma desse mal-estar na nossa civilização brasileira, sendo, nesse momento, um tanto freudiana, que é estranho para uma psicóloga social. Mas é interessante a gente tomar essas referências que são importantes para a nossa reflexão sobre essa questão. E quando falamos de pessoas que ainda não são consideradas plenamente humanas, eu destaco aí a população LGBT de forma geral, mas principalmente pessoas trans. É evidente essa exclusão, principalmente é bem visível nas escolas de ensino fundamental e médio, a exclusão de crianças e adolescentes que sejam lidos, tá? Que sejam entendidos como homossexuais a partir de seus comportamentos, né? Então, é lamentável o tipo de exclusão que é reiterada e que não encontra nenhuma resistência, nenhum enfrentamento por parte das professoras, dos professores, do corpo administrativo das escolas. Se reitera muitas vezes a ideia perversa de que é normal que haja violência na escola, é normal que haja discriminação, é normal que algumas crianças e alguns adolescentes sejam perseguidos, violentados, ridicularizados em sala de aula, ou no pátio, ou no recreio, em qualquer espaço escolar, e que sejam excluídas, marginalizadas. No caso, principalmente das crianças e adolescentes trans, isso em geral acaba com a expulsão velada da escola, que eu diria que é bem visível, que não é uma expulsão formal, que não se expulsa a pessoa por ela ser trans, mas ela acaba não indo mais a essa escola e acaba sendo responsabilizada individualmente por um erro que é institucional, de que ela não pode ser ela mesma nessa escola, essa criança, esse adolescente trans, não pode utilizar o banheiro que corresponde à sua identidade de gênero, não pode nem viver naquele lugar, que ela é forçada a usar um nome com o qual ela não se reconhece, e um vestuário e hábitos, inclusive principalmente na área de educação física, que não tem a ver com a forma como ela se sente e como ela vive no mundo. Isso é perverso e eu sempre lamento pelos professores, pelas professoras que ficam buscando razões para discriminar crianças e adolescentes trans, para não aceitá-los em sua integridade da forma como eles se apresentam. Isso é um desafio bem característico dos nossos tempos atuais aqui no Brasil, em que essa discussão da transgeneridade é tão presente. Mas, para além dessa população que eu diria que não é reconhecida plenamente como humana no Brasil, estamos falando de uma população trans que ainda é considerada composta por pessoas transtornadas, infelizmente, é uma luta internacional que existe pela despatologização das identidades trans. Na maioria da população, a gente vê o grande desafio no enfrentamento da homofobia nas escolas, uma dificuldade enorme, do racismo, principalmente nas escolas, e da gordofobia, eu diria, né? Do capacitismo que está dentro da lógica das escolas, que não reconhecem as suas limitações na educação inclusiva para crianças, adolescentes e adultos que tenham alguma deficiência, seja ela física ou mental.
né, como sociedade capacitista, nós discriminamos, tendemos a discriminar as pessoas em função de suas características físicas visíveis, principalmente as deficiências visíveis, e nossa forma de pensar a aula, de pensar a vivência escolar de forma geral, de pensar os espaços educacionais, não é acessível. Não considera que nós podemos ter e que queremos ter alunos com deficiência. Nós não somos preparados para lidar com a diversidade de forma geral, quanto mais para as deficiências físicas. Isso é algo típico e reproduz a lógica da nossa sociedade. Então, temos enormes desafios. Bullying tem muitos nomes. E eu gostaria de ressaltar que muitas vezes as pessoas utilizam bullying como uma estratégia de responsabilização dos indivíduos quanto às discriminações que eles sofrem, e por isso eu falo bem explicitamente, expressamente, que quando nós temos discriminações variadas, nós temos de enfrentá-las e não nos preocuparmos apenas em rotular como bullying, impedir que as pessoas emagreçam, ou se tornem brancas, ou saiam da escola, ou sejam crianças normais, para serem felizes, porque essa normalidade é uma normalidade que adoece até as pessoas que estão dentro dos padrões que a sociedade coloca. Nenhuma sociedade, a nossa sociedade não pode ser plena enquanto ela for racista, homofóbica, transfóbica, capacitista, classista. É um grande desafio que temos para conseguir uma sociedade de seres humanos plenos. A humanidade ainda é um projeto que nós não conseguimos concretizar. A escola certamente terá um papel importante na transformação do modelo depreciativo de educação que nós temos hoje, mas ela tem muito que caminhar e muito que fazer para aprender a ser uma escola para a diversidade. Muito obrigada a todas e a todos e boas discussões.